primeiro lugar, agradecendo a Deus e aos orixás, Iansã e Ogum, Iemanjá, que nesse dia é o seu dia. Agradeço também ao meu filho que pari e registrei como Rafael da Silva Cunha. Com muito orgulho, o mesmo sistema que não deixou que convivêssemos mais que 20 anos, também tentou reduzir o meu filho a um número 033. Mas não, ele é, o nome que eu dei e registrei é Rafael da Silva Cunha e não 033. Esse foi o início do discurso de posse de Mônica Cunha como vereadora da cidade do Rio de Janeiro em 2 de fevereiro de 2023, assumindo a vaga no meio da legislatura quando Chico Alencar, de quem era suplente, foi eleito deputado federal nas eleições de 2022. Ela sobe à tribuna que leva o nome de Marielle Franco e logo após agradecer aos seus orixás, fala de Rafael, seu filho, morto pela polícia em dezembro de 2006. Mônica chega à Casa Legislativa sem fazer rodeios sobre a que veio. Arrumada e sorridente, ela usa por baixo de um blazer verde com estampa africana, um vestido branco com uma foto grande de Rafael estampada. Meus agradecimentos aos afetos construídos e aprendidos na luta há mais de 20 anos. Pessoas que não foram apenas exemplos para mim, mas que comprometeram com existências e resistências, que se comprometeram com a minha existência e com o nascimento dessa mulher que hoje avança coletivamente para compor ainda mais na luta. Agradeço a todas as pessoas de luta, algumas aqui presentes nesse plenário, nessa galeria e na minha acolhida popular, no salão, na escadaria e nessa Casa Legislativa. Após agradecer a família, Mônica exalta a coletividade. Ela diz que não chega ali sozinha. Neste caso, o sentido literal e o metafórico são verdadeiros. A galeria estava tomada por outras mães e familiares de vítimas de violência do Estado que vieram caminhando com ela pelo centro da cidade até o plenário. Quando fala de seus compromissos, usa palavras como reconhecimento, dignidade e reparação para povos e territórios negros. Tenho a certeza, eu, Mônica Cunha, e o bonde antirracista que chega comigo para este mandato, temos certeza que este é o nosso lugar. Saímos da porta do Ministério Público com os nossos filhos, nossas filhas e familiares estampados em nossas camisas, até chegar nessa Câmara de Vereadores, para ampliar uma política efetivamente baseada na justiça e no bem viver contra o racismo. Essa expressão e esse compromisso, peço uma salva de palmas para o Rafael da Silva Cunha e todas as crianças e adolescentes e jovens todas as crianças e adolescentes e jovens, para as mulheres negras e para todas as mães e familiares de vítimas, pelos e com quem e quais seguimos em luta. Acho que a essa altura já está bem claro que a protagonista deste terceiro episódio é Mônica Cunha, uma referência entre os movimentos de defesa de direitos humanos e dos familiares de vítimas de violência do Estado. O histórico de militância de Mônica tem algumas particularidades importantes que serão abordadas no decorrer deste episódio. Mas o foco desta conversa aqui, agora, é a chegada da luta das mães à política institucional. O que acontece quando uma mãe militante tem um mandato eletivo?
que é possível ou não transformar quando se está do lado de dentro de um dos lugares onde as leis são feitas. Eu sou Viviane Nascimento e esse é o podcast Eu Só Preciso Que Alguém Me Ouça. Episódio 3, Mônica e o Projeto Político. Eu só preciso que alguém me ouça. 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 No campo das ciências sociais, tem-se usado um termo para definir o que estamos vivendo no Brasil: uma crise democrática, caracterizada por um cenário de restrição de direitos e limitação da participação popular, onde atores políticos conservadores impulsionam suas mobilizações por meio de pautas relacionadas à segurança pública, a debates sobre gênero e sexualidade. Você deve ter notado quanto esses assuntos dominaram os debates nas campanhas eleitorais mais recentes, né? Pouco se falou sobre os projetos políticos e propostas, mas sobrou ataque moral, acusações infundadas e uma aparente necessidade de defender que a ordem e a segurança pública só são possíveis com repressão, mesmo que não tenha funcionado nos últimos, 50 anos. O cenário tem sido conturbado, mas é importante pensar que é sempre possível de mudar. E é essa esperança que move os familiares de vítimas, a possibilidade de transformação desse Estado, que é um campo de disputas. A Juliana Farias, do nosso primeiro episódio, é coautora de um artigo muito interessante sobre como a luta por justiça das mães afeta a produção de conhecimento e a democracia. Eu vou deixar o link na descrição do episódio para quem quiser ler. E é essa força da possibilidade de mudança que eu vi no dia da posse de Mônica, que emocionou e esperançou todo um grupo que esteve na cerimônia e também acompanhou as atividades pelos 2 anos que o mandato foi exercido. Mas o campo de disputas não é fácil. Algumas vitórias surgem, mas as derrotas também. Apesar de uma campanha intensa em 2024 e da manutenção da média de votos alcançados em 2020, mais de 8 mil, Mônica não conseguiu se reeleger. Portanto, este episódio vai seguir um formato um pouco diferente dos anteriores. Conversei com Mônica em 2 momentos, logo após a posse e depois a convidei para um bate-papo no estúdio do Quilhar Brasil, assim que seu mandato terminou. Para comentar a construção desse projeto político com a participação das famílias e territórios vulnerabilizados pela violência, conversei também com Dejane Ferreira, psicóloga e coordenadora técnica da Rede de Atendimento a Pessoas Afetadas pela Violência do Estado, a RAAVE. Mas antes, vamos começar pelo começo, a história de Mônica. Sempre trabalhei, mas trabalhei de doméstica, né? Não doméstica, porque doméstica tem diversas vertentes, né? Então, o meu trabalho doméstico foi faxina, foi engravadora, né? Como atendente, como cozinheira, foi em lanchonete, foi em serviço geral de escola, como eu trabalhei no Pedro II, mas terceirizada não, que eu fui uma funcionária do Pedro II, terceirizada, então eu trabalhei nesses trabalhos assim. No início da vida, Mônica morou no bairro de Botafogo, zona sul do Rio. Ao se casar, mudou-se para o Riachuelo, na zona norte, bairro onde teve seus 3 filhos e de onde saiu, como ela mesma diz, quando Rafael, seu filho do meio, começou a dar problema. Ou seja, se tornou um adolescente autor de ato infracional. A diferença de Mônica para as outras mães entrevistadas até então é que sua militância começou com o filho ainda vivo, em um esforço para tentar impedir um destino que se desenhava à sua frente. Impulsionada pela situação de Rafael e das condições em que viu o filho no DEGASE, o Departamento Geral de Medidas Socioeducativas, ela terminou o ensino médio e fez um curso técnico de educadora social. Essa foi uma formação que eu fui procurar. Terminei o ensino médio, né, e fui procurar, porque compreendi que quando comecei a viver aquela situação com o Rafael, eu não sabia nada, não entendia nada. E é isso, assim, quando minha mãe dizia, você é enxerida. Porque eu queria explicações e ninguém me dava, sabe? Então eu falei, eu vou ter que buscar. Aí fui para um banco de escola, né? O Movimento Moleque, organização fundada por Mônica e outras mães com filhos cumprindo medidas socioeducativas, foi criado em 2003,
com Rafael ainda vivo, denunciando as condições a que os jovens são submetidos no Degase, denunciando que o local que deveria educar contribui para uma piora da condição social desses adolescentes. Ele primeiro nasceu na porta da unidade Santo Expedito, lá em Bangu, numa reivindicação que eu fazia para aquela unidade, porque, né, Degase a gente chama de unidade, não de presídios. Eu fazia reivindicações como eu fizesse na escola ou em qualquer outro lugar que meu filho estivesse. Comida, escola, tratamento, curso. A partir dessas reivindicações, um funcionário me apresentou o estatuto. Foi o primeiro livro correspondente a leis que eu obtive nas minhas mãos, que foi o Estatuto da Criança e Adolescente. Tanto que hoje, na minha posse, eu ganho o ECA 30 anos, entendeu? Sim, essa foi parte da conversa que tive com Mônica logo após a posse. Um momento de empolgação, quando ela esperava, de certo modo, transformar a Câmara de Vereadores em local de formação política e social, de aprendizagem, também para a militância. Eu tenho que aprender para passar. É igual nesse lugar que eu estou aqui agora. O meu desespero de aprender e passar, de estar aqui e fazer com que elas entendam o que é esse lugar. Quando no dia da posse, eu não sei se você viu, cada uma sentou na cadeira, cada uma sentou aqui nessa cadeira, tirou a foto e levantou o punho para se sentir pertencente. Falei, eu vou ter que aprender o município, você já me trata de aprender, não fica só pegando esse telefone e falando no zap besteira não, hein? Como aqui agora nesse lugar que eu me encontro, eu não vou ficar aqui o resto da vida. Isso aqui não é ad eterno, não é, sabe? Eu vou ter que sair um dia, porque vai ser agora não, vai demorar ainda bastante, alguns anos aí. Outros vão ter que assumir. Mesmo que esses outros não sejam essas que estão comigo hoje, vai ser outras depois delas. Ou pelo menos seja alguém que esteja alinhado com a... E aí tem que saber. Tem que entender. Porque eu estou sentando aqui hoje, eu posso ter pouco entendimento pro município. Mas eu tenho muito entendimento por que eu vim para aqui. Mônica chegou ao parlamento com seu bonde antirracista e conseguiu emplacar projetos importantes. Criou a primeira comissão antirracismo da casa. Primeiro como especial, ou seja, temporária, mas que depois se tornou permanente. Criou a frente de Afroturismo, a Semana Municipal dos Familiares de Vítimas, o Dia do Jongo. Fez homenagens e condecorou pessoas e organizações que não costumavam receber reconhecimento dos órgãos institucionais, como lideranças comunitárias, comunicadores populares, ativistas e personalidades periféricos. Aprovou um projeto de lei para batizar uma rua na Rocinha em homenagem a Amarildo de Souza, um homem negro sequestrado, torturado e morto por policiais em 2013. Apesar de aprovado pelos vereadores, o projeto foi vetado pelo prefeito Eduardo Paes. Instituiu um protocolo de atendimento às famílias de vítimas de violência nas unidades de saúde do município. Recebeu homenagens de movimentos sociais e elogios de outros parlamentares. Eu estou emocionada porque o que eu vim fazer aqui dentro, de verdade, está se concretizando. Foi isso que eu prometi ao meu filho, foi isso que eu prometi. Todo esse movimento que eu represento, e é isso que eu prometi a esse movimento negro, essas mulheres negras que eu tanto me espelho. Muito obrigada, obrigada por ter conseguido aprovar uma primeira comissão numa casa legislativa no estado do Rio de Janeiro, uma comissão permanente de combate ao racismo. E aí, galera, acabamos de aprovar, tá bom? A rua com o nome de Amarildo, lá na Rocinha, Rua 2, para se chamar Amarildo. E por que a gente faz esses projetos, esse trabalho? Porque a gente trabalha com a memória, a verdade, justiça e reparação. Eu tô muito feliz, porque que dia é hoje? Quarta dia da minha mãe Ansã, do meu pai Xangô. Isso significa justiça. A gente de fato homenagear quem é o dono dessa terra. Amarildo é cria da Rocinha. O vereador Paulo Pinheiro
dispõe de 20 minutos. A palavra é sua, meu companheiro. Eu queria usar pouquíssimos minutos, vereadora, para aproveitar essa oportunidade de participar de uma sessão presidida por Vossa Excelência. Sabe que meu respeito pelo seu trabalho é muito grande e eu queria dizer que a senhora, para mim, aqui eu estou já há algum tempo na casa, a senhora foi sempre aqui um exemplo de luta. A senhora traz a sua luta coletiva anterior, todo o seu trabalho, trouxe para cá aprovando projetos importantíssimos. Como explicar que, apesar de toda essa produção em 2 anos, a reeleição não veio? Aliás, um detalhe rápido sobre a campanha eleitoral. Os materiais traziam pautas sérias e urgentes, mas com uma linguagem alegre. Nos vídeos das redes sociais, Mônica aparece em rodas de samba, dançando funk, em eventos culturais, brincando com memes e trends. Muito diferente do que talvez se espere de alguém com sua história de vida. A imagem da mãe enlutada, mas reflete algo que ela prega entre as mães de vítimas. A necessidade do autocuidado, de se mostrar forte, pois vê-las destruídas e fracas é tudo o que os racistas querem. E de buscar alguma felicidade apesar de tudo. Quando se entregar à dor e à tristeza parece o caminho natural, cuidar de si é uma forma de lutar também. E foi a partir dessa perspectiva, do cuidado, que os caminhos de Mônica e Dejane se cruzaram. Quando eu conheço ela, a Mônica vem trazendo outras mães para atendimento na Comissão de Direitos Humanos, tá? que tinham tido seus filhos executados pelo Estado e que precisavam de atendimento, porque na época a gente fazia um trabalho muito interessante, que era assim, a comissão encaminhava para o atendimento psicológico para a Defensoria Pública. A gente fazia esse link. E depois, com o tempo, a gente começou a fazer acordos que ou o atendimento era na comissão, ou o atendimento era na defensoria, para que aquele familiar e aquela familiar não precisasse repetir mais a evitação da revitimização enquanto você conta a sua história. Então a Mônica, ela vem num processo de levar essas mães, auxiliar, acompanhar, apresentar o movimento de mães. Dizer, olha, tem esse movimento de mãe aqui, que a gente faz isso, que a gente se une, a gente vai para as audiências. Então eu conheci a Mônica daí, da militância muito forte no sistema socioeducativo e de trazer essas mães, que também tiveram seus filhos executados ou presos ali dentro do sistema. Dejane trabalhou por muitos anos na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio, órgão em que Mônica passou de atendida para quem prestava atendimento e depois chegou a coordenar antes de ser candidata. Além do trabalho na comissão, outro ponto importante une Mônica e Dejane. Ambas tiveram familiares mortos por policiais depois de estarem envolvidas na militância. Uma tia de Dejane foi morta durante uma operação Vingança no Jacarezinho em 2017. Então foi uma operação Vingança numa resposta da morte de um policial. E aí uma senhora de 60 anos que foi morta no Jacarezinho. Foram 6 ou 7 pessoas mortas naquele dia. E a senhora de 60 anos era minha tia. E é aquela coisa de que quem a gente estava preocupado? Estava preocupado com o meu irmão, com os meus sobrinhos. E aí a gente perde a nossa tia nessa. A diferença, Viane, é que eu sabia exatamente o que fazer. A quem recorrer, como resolver, mas a gente, como para todo familiar, não tem salvação. O que a gente não quer que aconteça, que é a morte, a gente não tem como resolver. Então, mesmo quando você tem todas as informações, mesmo quando você sabe o que você precisa fazer, você não pode impedir quando as pessoas vivem em territórios favelizados e periféricos, favelas, morros e periferias, onde efetivamente o Estado e a sociedade, com a anuência da sociedade, diz que está tudo bem entrar naquele território atirando. Porque eu tinha todas as informações, eu sabia o que fazer, mas eu não podia impedir. O que acontece? Quando você está na instituição, às vezes na comissão são dados, assim, dados. A gente ia ver os dados do INSPE e tinham 1.118 jovens negros
em sua maioria negros, periféricos, mortos. A gente não tinha conseguido atender 80 dali. Então tem dados que são concretos que a gente não consegue, às vezes, atingir 1/3 da metade da capacidade do Estado de matar, de eliminar. A conversa com Dejane foi longa e produtiva. É bom quando a gente encontra alguém com quem o papo rende, né? Falamos de sua história pessoal, do trabalho junto com Mônica na Comissão de Direitos Humanos da LERJ, das estratégias incriminatórias aplicadas nos territórios para justificar as mortes de moradores, das políticas falidas de segurança pública, mas este é um episódio focado em atuação política e incidência nas instituições. Isso é parte do trabalho que está sendo feito com os familiares de vítimas na RAAV. Em 2024, teve início o projeto que oferece bolsas de extensão na Universidade Federal do Rio de Janeiro para 100 mães que tiveram filhos mortos por agentes públicos. Financiada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a iniciativa tem o objetivo de, a partir dos relatos e vivências dessas mulheres, produzir dados e metodologias para melhorar o atendimento das redes de assistência do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social no que se refere a esse público, focando na garantia de direitos, na saúde física e mental. A ideia é de que as mães sejam fazedoras de políticas públicas. A busca na incidência de política pública é o reconhecimento do Estado brasileiro, né, diante de algo que ele não para, que é cometido por ele, que é a anuência do Estado diante disso, porque o policial, quando atira, é o Estado que está atirando. Porque quem está com aquele uniforme, nós pagamos, é muito surreal, assim. Assim, a bala que nos mata, nós pagamos por ela. E quem atira em nós pagamos o salário também. E dos comandantes que comandam isso e desse lugar. Saber onde, como, quem e quando é possível pressionar pela criação e execução de políticas públicas tem a ver com entender o funcionamento do ordenamento público brasileiro, das responsabilidades de cada órgão e função, também dos limites. E aqui voltamos a falar do mandato de Mônica Cunha. A Mônica vai para a vereança. E isso é uma coisa que as instâncias não se sobrepõem, né? Então, a vereança, quem decide sobre as questões do socioeducativo? Quem incide sobre isso? O Estado. Não é na Câmara Municipal. E mesmo assim, ela ainda incidiu, ela dialogou, ela trouxe muitas coisas, mas eu fico olhando também que talvez tenha tido um limite. Um limite, por exemplo, o Degase. Sobre o Degase, por exemplo, que quem legisla é a LERJ, não é a Câmara Municipal. E também eu fico pensando assim, o que aconteceu que muitas pessoas que ganharam com uma plataforma, com um discurso, 2 anos, no caso a Mônica 2 anos depois, né, porque ela entra já ali como suplente do 3º ano, né, e faz famoso 2 em 4, né, 2 para 4, né, porque ela não faz em 4 anos. Dejane discorreu sobre as dificuldades de furar a bolha progressista, converter votos que garantam eleições e de blindar os avanços conquistados em caso de resultados desfavoráveis nas urnas. Os relatórios a gente vai apresentar, para expandir, para apresentar dados que muitas das vezes estão invisíveis. Eles não são dados invisíveis para mim e para você, nem para quem está nesse campo. Mas nós, infelizmente, não somos a maioria. Então, o que é muito nítido para a gente, às vezes não está sendo visto em quem está quem tem a tomada do poder. A gente tem um problema, porque a gente pode transformar em lei, e como a gente fura a nossa bolha e ganha a sociedade, porque às vezes é mais fácil ganhar o governo do que ganhar a sociedade, para não deixar esmorecer no caminho caso a gente tenha uma troca de governo. A gente tem um trabalho muito grande para 2026, enquanto sociedade civil e sociedade institucional, e enquanto cidadão e cidadã, né? A gente tem muito trabalho para fazer,
Mas é mais do que conseguir transformar em política pública. É fazer vingar a política pública pós-implementação. Que ela não seja esvaziada caso algo aconteça que a gente não quer que aconteça em 2026. Ou seja, mais uma vez furar a nossa bolha. O que Dejane me disse está em total consonância com o que conversei com Mônica no nosso último encontro. Como disse anteriormente, havia conversado com ela assim que tomou posse de seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores. Agora, com uma nova legislatura começando sem que Mônica tenha conseguido fazer parte, a convidei para uma nova conversa. Quando falamos 2 anos atrás, a tônica do papo era de expectativa. O que será que poderia ser feito? Muitos planos, muito a descobrir. E os meus quase 2 anos, né, de mandato de vereadora dessa cidade foram profundos, foram enriquecedor, aprendizado assim, gente, que acho que serviu por 20 anos da minha existência enquanto militante, e com a certeza que eu saí, né, total de saber que ali é meu lugar, sabe, que eu tenho que de fato voltar para o parlamento. Porque o que a gente achava que era impossível de acontecer, a gente conseguiu fazer. Obviamente, eu nunca sozinha, porque eu nunca estou sozinha. Desde quando eu comecei a militar, eu nunca estive sozinha, né? E aí a gente provou que pode, numa casa legislativa, ter políticas públicas de verdade voltada para o nosso povo. Que povo é esse? Povo preto, sabe? Familiar de vítima, mulheres negras, jovens, entregadores, sabe? A população de verdade que vota e que faz essa cidade todo dia amanhecer. Né? Com esse povo que eu adquiri, que eu conheci, que eu militei e continuo militando nesses mais de 20 anos. Então foram eles que, junto comigo, me colocaram nesse lugar. Eu tenho uma frase que você falou quando a gente conversou 2 anos atrás, né? Que você disse: eu cheguei aqui empoderada pelo povo e não cheguei sozinha. É isso, né? É isso. Então, sabe, você ter um afeto, você ter uma intimidade, desculpa, como era, qualquer um que subiu as escadarias da Câmara comigo no dia 2 de fevereiro, há 2 anos atrás, puderam frequentar meu gabinete a hora que quiseram. Sabe, iam lá para beber água, iam lá para falar alguma coisa, iam lá para construir, todos que estavam ajudaram a construir todos os projetos que eu deixei dentro daquela casa, as políticas públicas que estão lá. Eu quis saber de Mônica o que os 2 anos de mandato a ensinaram que ainda não tinha sido aprendido nos anos de militância ou no trabalho, por exemplo, na Comissão de Direitos Humanos da Alerj. Convenhamos que não se trata de alguém que não tivesse conhecimento suficiente para entender os processos, para saber, mesmo que basicamente, onde estava pisando. Por mais que você tenha sempre se colocado como um mandato coletivo, o que te ensinou ter esse mandato por 2 anos? É isso. Muito boa a sua pergunta, Vivi. É isso, assim. Ter mais a certeza de voltar para as ruas e fazer a formação política. Fazer com que esse povo entenda que esses mandatos são deles. Porque se não for assim, se a gente não falar para a população que eles têm essa obrigatoriedade de assistir o que acontece dentro da Câmara, tem condição de entrar, pode entrar. Aquilo ali é a casa do povo. É de verdade. Não é só no imaginário. Você pega um documento, tudo bem que você é cobrada, porque se você está de chinelo, porque você está de bermuda, mas você pega seu documento e vai lá, vai assistir. Pede para ver, pede para saber o número da TV Câmara, para ver a votação de tal dia, para ver como é que ficou aquele projeto que você... Sabe, isso tudo a população tem que ter propriedade, Vivi. Outra coisa mais importante, param de achar que foi a reeleição de vereadores, né? Então agora não tem jeito, só daqui a 4 anos. Nada disso. A eleição é daqui a 2 anos novamente.
Em 2026 tem de novo. Ah, mas não é para vereador. Realmente não é. Para deputado estadual, para presidente, para senador, para deputado estadual, federal. Mas esses que vocês botaram lá como vereadores, eles vão apoiar alguém. Ou eles vão sair candidatos. Então, se eles já não faziam nada, então vocês ficam de olho. Porque quem eles vão apoiar, eles só vão apoiar quem é igual a eles. Porque se não for, eles não vão apoiar ninguém para poder estar dando um tiro no seu próprio pé. Será que é esse o tal trabalho de base que tanto se cobra dos partidos tidos como progressistas? Pedi para que Mônica me contasse que projeto político ela entende que apresentou aos eleitores do Rio de Janeiro, que lhe valeu uma suplência em um meio mandato na legislatura anterior, mas que não foi referendado nas urnas nas eleições de 2024. Vivi, o projeto político da minha vida, que não é o projeto político de uma parlamentar, o projeto político da minha vida enquanto eu existi, tá? Tava ali falando para você que esse ano eu completo 60 anos da minha vida. É o combate ao racismo. Porque combater o racismo, eu entendo e eu percebi que a gente consegue compreender a nossa existência enquanto um ser humano negro dentro desse lugar, para poder chegar ao bem viver. E ao bem viver que eu digo a você, que aí para nós, enquanto mães, enquanto familiares, né, enquanto mulheres negras, é o bem viver de você ter condição à moradia, ter condição a uma saúde, ter condição a uma educação, ter uma condição de ser bonita, ser livre, de amar, sabe? Esse é o bem viver, entendeu? É isso. Então, quando eu fui para esse encontro RAV, assim que eu não fui reeleita, as mães, eu dou até o nome, né? A Bruna, que é a Bruna da Maré, a mãe do Marcos Vinícius, lá, tinha lá as 100 mães juntas, emocionou porque elas bateram palma, todas chorando, aquela coisa. Ela falou para mim assim, lá no microfone: Mônica, sinceramente não foi você que perdeu, porque a gente sabe que você vai ser realocada em algum outro lugar. Quem perdeu fomos nós todas e outras que tristemente está para vir. Perdemos esse espaço de poder, esse espaço de sermos olhadas como, de fato, construtoras de políticas públicas, como você acabou de falar. Então, isso, para mim, me matou, Vivi, sabe? Mas é isso. Por isso que, assim, e aí mas eu também repasso isso para elas, que, obviamente, a gente tem ódio, fica com raiva, tem vontade de bater, aquela coisa toda, mas isso é 5 minutos, porque todos nós somos seres humanos. Depois que voltamos à ativa, é entender, minha querida, que eu tenho que voltar para o parlamento. Não deveria ser tão difícil eleger um projeto político de combate ao racismo em um país cuja população é majoritariamente negra. Parece incoerente, mas sabemos que, na prática, são inúmeras as barreiras para a representação de determinadas parcelas da população nos espaços de poder. O perfil de quem se perpetua nesses locais é diferente. Um capital político, em alguns casos, quase hereditário, que vem se perpetuando e conseguindo manter de fora quem não carrega as mesmas árvores genealógicas, sejam elas sanguíneas ou ideológicas. Nessa conversa, Mônica me contou, por exemplo, que a primeira vereadora negra da Câmara no Rio de Janeiro havia sido Benedita da Silva, na década de 80, e que até hoje não chegam a 10 mulheres negras vereadoras em mais de 100 anos de casa. Lembra também que sua candidatura foi, como ela disse, atendendo a uma convocação de Marielle Franco, de quem era amiga e ex-companheira de trabalho na Comissão de Direitos Humanos da LERJ, e que após seu assassinato incentivou que mais mulheres negras disputassem o espaço político institucional. Mesmo com essa transformação nos últimos anos, por que um projeto político focado no combate ao racismo não vence nas urnas? Porque a transformação social baseada em direitos humanos não emplaca nem entre a população mais vulnerabilizada. Basicamente, perguntei, mesmo que não diretamente, por que Mônica achava que não havia sido reeleita. Maravilha, Vivi, porque vai acabar com o que você acabou de falar aí, com essas mais de 500 anos, essas famílias na política e nada faz. Sabe? Só olhando para o seu próprio bolso, para o seu próprio umbigo, sabe? Não faz nada. Então, se de fato
desse continuidade ao projeto que eu iniciei dentro daquele lugar, a gente ia começar a quebrar paradigmas. Eu já quebrei quando eu construí uma comissão dentro daquela casa que não era para ter outra comissão. Então, quando eles percebem a possibilidade de perderem seus lugares, seus espaços, não. Sabe? Então é isso. É medo, sim. É medo de perder esse lugar. Porque eles sabem que nós temos competência. E nós não vamos mais admitir estar assinando papel em branco. Mas eu digo da dificuldade da própria população entender. Sim. Porque você também, assim, você não chegou com uma bandeira outra, você escondeu a sua história de mãe de um adolescente reacionário, de militante da luta contra a violência policial, contra a letalidade policial. Se você nunca escondeu, você entrou naquela casa, muito pelo contrário, usando ali aquele vestido maravilhoso com a foto do Rafael, com outras mães junto de você. Mas essa dificuldade da população entender a importância de se falar sobre isso, de mudar essa realidade, né? Que população a gente está falando, Vivi? Uma população que, cara, assim, desde sempre sem direito, sem oportunidade. E eu tô oferecendo um projeto que não é de mudança agora. Não é. A gente está aí, ó, com mais de 500 anos, olha o quanto a gente avançou, quase nada. Então eu estou mostrando um projeto que ele vai valer muito a pena, mas a longo prazo. O imediato se faz mais urgente. Se faz mais urgente, porque a fome, o tá na rua é urgente. E o que esses caras fazem, mostram, pelo menos fingem que fazem, fingir que faz, mostra para eles que é para amanhã. Soluções imediatas. Imediata, mata a fome, dá um dinheiro, compra o voto. Vai lá e conserta a rua lá que tá... Bota um asfalto lá na rua que tá furada hoje. Sabe? Então, assim, são situações que eles criaram. Eles fizeram isso a vida inteira. E o povo é isso. Sabe? Como é que eu vou discutir um projeto com uma população passando fome, gente? Então, assim, quem sou eu para estar cobrando, para estar pegando essa responsabilidade da minha não reeleição a esse povo? Não rola. O que eu preciso fazer é ir pra rua, né, de novo, tá? Porque você vai voltar pra rua, mas eu nunca saí. Eu nunca saí da rua. Eu nunca saí da militância. Mas formação política de fato. É falando, ó, esse projeto que nós estamos construindo, a gente pode não ver, mas os nossos filhos, os nossos netos vão ver. A gente vai ter certeza que outras mulheres que hoje estão com 2 anos, 3 anos, com elas vão ser diferentes. Então 2025 vai ser um ano de continuidade da luta e de construção aí de um possível próximo mandato. Isso, exatamente, Vivi. Então, só pra gente encerrar, você estava falando ali antes da gente começar, que às vezes é um saco exigirem que a gente seja guerreira o tempo todo. Sentir o baque é necessário para poder se reestruturar também, né? Claro. Eu agora é isso, entendeu? Eu tô meio, né? Esse mês de janeiro é um mês mesmo, né? Que a gente fica meio de stand-by, assim. Então é isso, é voltar para as minhas raízes mesmo, que a minha raiz é meus filhos, são os meus netos, são a minha família, meu pai, meus irmãos. É a minha religião, eu sou uma mulher de axé. Esse ano, eu tenho certeza que esse ano é meu, entendeu? Esse ano é de Oiá. Oiá é minha mãe, minha sã, é quem rege a minha cabeça. O homem da justiça, Xangô, é que eu tô há mais de 20 anos atrás dessa justiça, junto com as minhas irmãs. Então é voltar para esse lugar, entendeu? Tá, de fato, acolhida, tendo afeto, é amar, ser amada, para poder voltar com as energias revitalizadas e vamos que vamos, porque a luta não para, sabe? Fazer todos os dias do luto à luta não é mole, entendeu? Mas é necessário e é preciso, né? Então vamos que vamos, porque a pista nos espera. Nós só temos que agradecer. Muito. Tá vendo a minha existência? Quando eles me perguntam, eu sou daí, ó. É daí que eu sou, entendeu? Ai, meu querido. Verdade.
independente de você estar ou não naquela cadeira lá, ano que vem você vai continuar sendo a nossa Mônica Cunha, entendeu? Essa plaquinha aqui para você lembrar da gente, igual a gente não esquece, E é uma saída momentânea, porque com certeza a gente voltará pro parlamento, porque o parlamento é o nosso lugar. Está doendo, mas é até já. Rafael que deu início a isso é o meu filho, que um dia estava aí com uma roupa dessa com vocês, passou pelo que vocês passaram. Hoje não se encontra mais, mas o sentido de dar continuidade a tudo que ele representou na minha vida, na minha história, na minha família, eu dou a vocês. Então, muito obrigada, Fatinha, muito obrigada a todos vocês. Eu Só Preciso Que Alguém Me Ouça é uma série original do Pode Criar, o podcast do Criar Brasil. O Criar Brasil é realizador do projeto e tem apoio da Fundação Heinrich Böll. Eu, Viviane Nascimento, idealizei, roteirizei e narrei este episódio. A revisão foi de Adriana Maria e Mariana Teodoro. Nosso mago do som, Douglas Vieira, fez a engenharia sonora. A identidade visual é de Alexandre Berson. Já a coordenação do projeto ficou a cargo de Márcia Valles. As gravações foram feitas no estúdio do Criar Brasil. Usamos áudios de vídeos postados nas redes sociais. Agradecimentos do fundo do coração a Dejane Ferreira e a nossa protagonista deste episódio e referência de luta, Mônica Cunha. Você pode acompanhar o trabalho da Mônica pelas redes sociais e contribuir com essa formação política popular que ela está se propondo a continuar fora do parlamento. É bem fácil de achar. @Mônica Cunha Rio. Este foi o último episódio dessa primeira temporada. Ainda temos muito o que abordar sobre segurança pública, incidência política e defesa da vida. Ainda temos muito o que ouvir e aprender com essas mães. Então, prometo me esforçar para voltar em breve, tão bem acompanhada como estive nesses 3 episódios. Enquanto isso, você pode aproveitar outras produções do Criar Brasil. Visite nosso site criarbrasil.org.br/podecriar. Até já!